Ron DeSantis desiste da corrida presidencial americana e vai apoiar Donald Trump. Netanyahu rejeita condições para libertar reféns. Coreia do Norte cada vez mais aliada com Putin. Aumentam protestos de agricultores na Europa. Depois da vinheta, vamos descorrer essas informações e, como é clássico aqui no canal, vamos dar uma especulada sobre as consequências das mesmas. Bem-vindo a esse canal Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan, e neste vídeo nós vamos descorrer essas informações que agitaram o final de semana aí no mundo geopolítico. E se você já gostou das informações que eu vou trazer nesse vídeo e também da ideia do canal, que é falar a respeito das situações nevrálgicas que estão ocorrendo no mundo e possíveis que possam ocorrer aí no decorrer de 2024, e também as principais eleições presidenciais mundiais que vão acontecer esse ano. Esse é o ano que vai ter mais eleições presidenciais no mundo, e a principal, que é a dos Estados Unidos, a gente vai trazer aqui sempre que houver uma informação relevante. Então, te convido a te inscrever aqui no Geopolítica Monocromática para ficar sempre informado a respeito dessas situações. E agora chega de mais delongas e vamos direto ao assunto, porque essa também é uma proposta aqui do Geopolimono. Ron DeSantis desiste da corrida presidencial e endossa Donald Trump. O governador da Flórida, Ron DeSantis, um dos adversários restantes do ex-presidente Donald Trump, desistiu da corrida presidencial no domingo antes das primárias em New Hampshire e apoiou Trump. Em vídeo que DeSantis divulgou na Flórida na tarde de domingo, ele apoiou Trump em vez do último desafiante, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, dizendo que, embora tenha divergências com Trump, ele acha que Trump é melhor do que Haley e certamente melhor que o presidente democrata Joe Biden. No vídeo, DeSantis disse que depois de terminar em segundo lugar no Iowa, ele terminou à frente de Haley, mas muito atrás de Donald Trump. Ele, sua família e equipe rezaram e deliberaram sobre o caminho a seguir. Aí vem a fala de DeSantis. Se houvesse algo que eu pudesse fazer para produzir um resultado favorável, mais interrupções da campanha, mais entrevistas, eu faria, disse DeSantis, mas não posso pedir aos nossos apoiadores que ofereçam o seu tempo e doem os seus recursos se não tivermos um caminho claro para a vitória. Consequentemente, estou hoje suspendendo minha campanha. Então tá aí Ron DeSantis. Para mim não é surpresa alguma. Ele já era o segundo mais cotado para ser o candidato republicano à presidência americana. Mas a tendência, ainda quem está cético em relação a isso, que Donald Trump não vai participar das eleições americanas, esse é mais um indício de que isso vai acontecer e ele vai concorrer à presidência americana com grandes possibilidades de assumir a Casa Branca em 2024. Então agora vamos lá para Israel, porque Netanyahu rejeita condições do Hamas para libertar reféns. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou hoje as condições do Hamas para libertar os reféns que continuam na faixa de Gaza, incluindo o fim das hostilidades e a retirada total de tropas israelenses do território. Falas do Netanyahu. Rejeito categoricamente as condições de rendição dos... Essa palavra aqui que eu não vou associar para o YouTube não ficar meio zangado aí com o vídeo. Do Hamas, afirmou Netanyahu em uma mensagem de vídeo divulgada hoje pelo seu gabinete numa aparente resposta às informações sobre uma proposta de acordo mediada pelo Egito e Catar. Em troca da libertação de todos os reféns, o Hamas exige o fim da guerra, retirada das nossas forças de Gaza, a libertação de todos os... Essa questão aqui que ele está se referindo a essas pessoas... e violadores da Nukba, força de elite da ala militar do Hamas, e deixou o Hamas intacto, disse Netanyahu, citado pela agência EFE. Se aceitamos isso, os nossos guerreiros caem em vão e não podemos garantir a segurança dos nossos cidadãos, disse o primeiro-ministro israelita. O que parece que cada vez que vem essas propostas, sempre se puxa um pouquinho mais para o lado do Hamas, e é isso que o Netanyahu não está gostando.
E também essa questão desse apoio Estados Unidos a Israel, ele fica só na parte mesmo do Estado, né? O Estado, dos Estados, no caso, o Estado americano e o Estado israelense. Porque entre os mandatários das duas nações, parece que não está havendo um acordo aí entre os diálogos aí, né? Porque essas intermediações sempre tem o aval dos Estados Unidos, sempre os Estados Unidos também dão a sua opinião em relação a esse cessar-fogo, mas eles, a princípio, por serem parceiros, eles nunca veem um ponto em relação a Israel. Eles sempre puxam a sardinha para o lado do Hamas, né? E isso não agrada o Netanyahu. E por isso que fica mais evidente essa questão do Biden e Netanyahu não estarem se entendendo aí em relação a essas questões diplomáticas, porque parece mesmo, dando a entender, um apoio que nem o Biden anda dando para Israel, não precisa nem de inimigos, né? Vamos dizer assim, porque a gente vê que é bem um interesse político também, porque a gente sabe que a grande pessoal islâmico lá dos Estados Unidos vota nos democratas, e como o Biden vai, a princípio, concorrer, mas eu, na minha opinião, acredito que não vai ser ele o candidato, mas como ele representa os democratas lá nos Estados Unidos, de repente ele também está considerando isso para fazer essas negociações aí de cessar-fogo. E o Netanyahu não está gostando disso, ele que é mais alinhado com Trump, isso é de fato. A gente também não sabe se ele vai segurar aí, porque querem retirar o Netanyahu da administração de Israel, estão fazendo bastante movimentações para isso. Não sei se ele consegue segurar isso até uma possível eleição do Donald Trump. Tá esse cabo de guerra aí puxando entre Israel e o pessoal aí que tá fazendo, que tá tentando costurar aí um cessar-fogo em Gaza, ou o fim do conflito. Vamos ver o que se sucede aí na próxima tentativa aí. Eu acho que tem que haver um meio termo, senão ele não vai aceitar de forma alguma o Netanyahu. Vamos agora para falar um pouco da Coreia e da Rússia. Coreia do Norte enfatiza alinhamento com a Rússia contra os Estados Unidos e diz que Putin poderia visitar em breve. A Coreia do Norte disse no domingo que o presidente russo Vladimir Putin expressou sua disposição de visitar o norte em uma data inicial não especificada, enquanto os países continuam se alinhando diante dos seus confrontos separados e intensificados com os Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte destacou a intenção de Putin de uma visita após as reuniões do ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choi Son-hui, com o Putin e com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, em Moscou na semana passada. Então tá aí estreitando aí os laços, que já são estreitos na verdade, né? Eles só estão aí fazendo uma propaganda desse acordo que ele já tem na verdade, né? É só para fazer eles ficarem em evidência na mídia e dizer assim, tá vendo que nós estamos de olho. Vamos falar um pouquinho da Europa, que lá está acontecendo a questão dos agricultores, né? Protestos de agricultores aumentam na Europa. As reivindicações são ligeiramente diferentes nos diferentes países, mas em geral os agricultores e os gestores europeus dizem que estão a ser bodes expiatórios durante as reformas da transição verde e que são os primeiros a perder subsídios caso surja um buraco no orçamento de um país. Então, nos países aí, que é a Romênia, a Alemanha, eles estão mais cobrando a questão dos subsídios, né? Que os governos dos respectivos países estão diminuindo isso, né? E na França eles estão alegando a questão das políticas transitórias ecológicas que estão sendo muito pesadas e está deixando que os agricultores mais tradicionais fiquem menos competitivos. E isso está inflando a questão lá dos agricultores. A Alemanha, que é um país que dificilmente você vê questões desse sentido, está bem nevrálgica a situação lá. Os agricultores estão fazendo bastante protesto, já estão aí uma semana já com essa questão em relação a essas agendas verdes aí que estão sendo implantadas na Europa. Está prejudicando muitos agricultores e isso cada vez mais está inflando, como traz a reportagem. Então agora é contigo, me diz aí qual a tua opinião em relação a essas notícias aí. Deixa teu comentário aqui, teu comentário é importantíssimo, assim como também sugestões são bem-vindas. Deixe sugestões aqui nos comentários, esse canal está iniciando aqui no YouTube e a tua opinião é muito importante. O vídeo fica por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.